aqui tem um presente da Manu, porém não foi somente um presente. Eu vivi uma experiência espiritual através desse presente e uma experiência emocional de cura também. E eu quero compartilhar com vocês a experiência, por quê? Porque sempre que eu trago essas coisas pessoais, essas experiências, impacta vocês, ministra vocês de alguma forma, então esse é o intuito do vídeo. Já quero ressaltar que muitos presentes que a Manu ganhou foi especial, então nós ganhamos de familiares, amigos, amigas, enfim. E alguns eu compartilhei, outros não, porém esse daqui tem um significado e vocês vão entender. Tadadadã. Sim, é uma caixinha de uma mini Melissa. Gente, eu não sei vocês, mas eu, Tiele, já tive o desejo ardente de ter melissas, de colecionar melissas. Porém, na fase que eu vivi e tive esse grande sonho, esse desejo, as condições financeiras elas não eram boas. Lembro-me bem, após esse presente, que a minha primeira melissa que eu adquiri foi parceladas e as outras também. Não tinha muitas, acho que eu cheguei a ter umas 5, 6 melissas no máximo, e obviamente com um grande período de distância uma da outra, mas parceladas. E quando eu entrava na loja da melissa, eu via a minha primeira melissa, que tem, né, de menina. Porém, a primeira melissa eu não tinha nem filho, depois já tinha um Enzo, enfim. E eu ficava indignada, tipo assim, como que pessoas, mães, pais, pagam esse valor num sapatinho tão pequenininho? E aí, quando eu ganhei essa melissa, tudo isso que eu tô contando pra vocês, tinha me caído em esquecimento. E Deus me trouxe à memória aquilo que me dá esperança. E eu já quero chorar. Porque hoje eu vivo uma realidade totalmente diferente. E eu já falei pra vocês e repito, eu busco ver Deus em tudo. Então esse presente foi uma forma de Deus falar comigo. Ei, filha, nem tudo você se lembra do seu passado. Mas eu me recordo de tudo. Eu estava lá, e quando eu ganhei, eu me emocionei. Eu falei, caraca, eu falei, vou mostrar pra vocês, falei, amor, uma melissa. Foi o nosso amigo Thales que presenteou a Manu. E olha isso, gente. O cheirinho da melissa, as nossas memórias afetivas, elas são ativadas através, né, de fragrâncias que nós sentimos, ou seja, do nosso olfato, daquilo que nós ouvimos e tudo mais. Então o cheiro da melissa me levou lá no meu passado, quando era um grande desafio pra mim, comprar uma melissa pra mim. E hoje, a minha filha ganhou de presente uma melissa. Eu agradeci muito o Thales. Falei pra ele do quanto que ele foi instrumento de Deus na minha vida, porque a palavra de Deus diz, trazei à memória aquilo que te dá esperança. E olhar pra tudo aquilo que eu já vivi, tudo que eu tenho vivido, eu vejo a glória de Deus, a graça de Deus, a misericórdia. Enfim, e eu sempre falo, é Deus quem fez, é Deus quem faz, é Deus quem continua fazendo. E foi uma experiência muito marcante pra mim, espiritual nesse sentido, de Deus falar comigo, ei filha, eu estava lá no seu passado, estou no seu presente, estou no seu futuro também. Então que ele tá cuidando de tudo, dos mínimos detalhes, coisas que caem no nosso esquecimento, não caem no esquecimento de Deus. E é emocional porque é uma cura, né? Uma vez eu li uma frase que quando nós geramos um filho, é uma oportunidade que nós estamos tendo de curar coisas, feridas, traumas, bloqueios, que nós carregamos e que muitas das vezes nós não nos recordamos. E no caso de uma filha mulher, vem esse lado feminino, vem muitas questões relacionadas ao nosso feminino, à nossa energia feminina. Então, tá sendo uma experiência linda. Obviamente, hoje nós temos uma condição que eu poderia ter comprado a Melissa, mas de verdade eu nem me recordava disso, né? Dessa experiência que eu tive no meu passado. Mas Deus, ele usa pessoas. O Thales também não sabia dessa história, mas Deus usou para que ele impactasse a minha vida de uma forma. E eu pudesse me lembrar disso. Então, que a gente esteja atento aos cuidados de Deus, que a gente esteja atento àquilo que Deus faz a gente vivenciar, porque nada é em vão. E eu escolho ver Deus em tudo. Então, assim, eu tô apaixonada. Tamanho disso aqui, gente, tamanho 15. Uma fofura. Linda mesmo, eu amei, agradeci muito o Thales. Ainda tem mais, ó. Vem aqui um livrinho que a gente vai poder compartilhar aqui a fotinha dela, né? Compartilhar não, né? Colocar aqui pra ficar registrado, enfim. Aí depois eu agradecendo o Thales, ele até falou, a moça disse que dá pra você fazer uma plastificação, guardar de recordação e tal. Então, assim, não é só um presente, é uma experiência, mas não só uma experiência relacionada ao sapato e o livrinho, né? Compartilhando sobre a vida da Manu. Mas é uma experiência espiritual que vem, né? De Deus me trazer memória, aquilo que me dá esperança de tudo que ele tem feito nas nossas vidas. E também, emocionalmente falando, que são curas que eu tenho vivido, né? De traumas, bloqueios que eu carregava. E olhar pra Tiele, olhar pra Tielinha, né? Não é só pra mãe da Manu, mas olhar pra Tielinha com outros olhos, é cuidar dessa Tielinha, que algumas coisas eu preciso cuidar dela ainda. Inclusive tem uma frase que a Manu, minha amiga, sempre fala, que é uma criança curada gera um adulto posicionado. Então, muitas das vezes, coisas que nós queríamos fazer na fase adulta, nós não conseguimos, não porque nós não temos capacidade, mas muitas das vezes porque a nossa criança tá precisando de cura, a nossa criança tá precisando de um olhar mais amoroso, de cuidados. Então, assim, foi uma experiência linda. E eu faço um convite pra você olhar pra sua maternidade hoje, porque eu acredito que isso não é apenas sobre a Manu em si, né, sobre minha filha, mas sobre os nossos filhos, né? Porque independente se você tem homem, se você tem mulher, né, se você está gerando, ou se você já tem filhos, independente do gênero, o que hoje essas crianças tá fazendo você olhar daquilo que você viveu e que hoje é diferente e te levar a vivenciar essas curas emocionais, você vivenciar experiências sobrenaturais com Deus. Então, se atente a esse detalhe. E esteja com seus ouvidos sensíveis àquilo que Deus quer falar contigo, porque nada acontece em vão, nenhuma experiência é em vão, tudo tem um propósito, tudo tem uma missão a cumprir nas nossas vidas. Então esse presente foi essa experiência linda. O Thales colocou uma mensagem também, depois eu vou colocar a foto pra vocês, que eu até quero deixar guardado, mas falando sobre o legado do Rafa, o meu legado, e eu fiquei muito feliz, né, em ver que mais uma pessoa enxerga tudo aquilo que nós estamos construindo, tanto no quesito interno, né, dentro das nossas casas, quanto no externo, e tem impactado vidas, enfim. Então, tô muito feliz. Deus, ele fala. Nós temos que estar atentos, porque Deus fala, então fique atento e atenta que Deus está falando com você, eu tenho certeza disso. Amém? Que Deus te abençoe e que você traga à memória aquilo que te dá esperança.